Olá, pessoal, estamos aqui de volta para te lembrar que você pode. E hoje com um convidado, Thiago Prado. Ele é dono da Breeze Seguros e autor do Imigrante Rico. Imigrante Rico, né? Em breve saindo aí. Na terra do Tio Sam. Imigrante Rico, os fatores que levam, né, o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Exatamente. Ou seja, o que a gente quer... A gente estava tendo esse diálogo em off, né? O que a gente quer levar é o seguinte. Qual que é a tradução de richness para português de novo? Rico. Rico. E isso traduz para quê? Significa o que em português? Dinheiro. Ótimo. E em inglês a gente tem uma outra palavra, né? Que é wealth. E a prosperidade. Que também significa o que em português? Dinheiro. O brasileiro só foca em dinheiro. E a gente estava falando isso mais cedo, que quem foca mais em dinheiro do que o rico é o... pobre. Porque ele não tem. Exatamente. E você, formado em economia na Tufts, né? Sim. Trouxe todo esse conhecimento, com mais todas as outras coisas que você estava falando aí pra gente, todo o conhecimento, empreendedor. Que é muito. Empreendedor. É tão jovem. Exatamente. Juntou tudo isso para escrever, né? Sim. E falar como enriquecer na terra do Tio Sam. Na verdade, não como enriquecer, como você fazer menos erros na terra do Tio Sam. Porque aonde que tá a minha paixão e onde que tá o interesse? Todo mundo chega aqui no zero ou no negativo. Com certeza, sem dúvida. Todo mundo Ninguém vem pra cá, a maioria é. A não ser que você é o Votorantim. Não, em Boston. Vamos usar Boston como exemplo. Porque a gente tem Orlando, que é uma realidade diferente. Você tem o André Dweck, por exemplo, entendeu? Nosso amigo Dweck aí, que estiver assistindo isso, entendeu? Que já veio com o Network, o Capital. A família Votorantim, que tem o W Tower em Miami, enfim, posso citar vários outros nomes. É que eu sou lá da Flórida, então eu tenho vivido muito essa realidade. Mas isso um pouco diferente. Também. Em Nova York, é mais recente. Uns 5 anos pra cá. E Nova York também, entendeu? Na nossa época, 20 anos atrás. Mas aqui em Boston, quando a gente chegou... Mas para a resposta que eu quero achar ou encontrar e dividir, ela é um pouco diferente. Eu quero focar na história da minha mãe, da minha tia... dos meus primos. Da maioria. A nossa, né, Thiago? A nossa. Não eu não posso minoria. falar a minha porque eu fui carregado, né? Então não tive opção. Falou, vamos pra Disney? Nunca fui e me trouxeram pra Boston. Eu também. Foi a mesma coisa, eu fui pra Disney. E aí, enfim. Com 12 anos, eu fui carregadinha. Chego chorando, gritando, com a mochilinha, mas é verdade. Foi isso, então. Eu acho que dentro dessa... Com minhas próprias pernas. Dentro dessa realidade, então, como todo mundo chegou no zero ou no negativo... Por que uns tiveram sucesso que teve e outros não? Quais que são os fatores? Escolhas, decisões, erros. Tem vários fatores econômicos e emocional que levou essas pessoas ao sucesso delas. Ou seja, se você tem uma tendência, igual a gente estava brincando mais cedo, né, de gastar mais do que você ganha, de você eu acho o cultural temperamento. Também. Porque nós temos nossa cultura brasileira e tem a cultura subculture, né? Como é que é? A cultura dentro da cultura. Então, o que acontece? Nós temos grupos aqui de brasileiros que criam a cultura entre eles. Então, isso é importantíssimo. Dependendo da igreja, do sertanejo. Exatamente. Aí o que acontece? Aquele grupo, todo mundo tem carro zero, todo mundo tem bolsa boa, todo mundo sai pra comer aqui, faz isso, tal. Aí tem grupos diferentes. Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, Thiago, é que nós chegamos super jovens. Sim. Então, nós engolimos, sugamos, assimilamos a cultura americana muito. Mas tem muitos jovens que chegou junto com a gente que não fez um terço do que a gente fez até hoje. Tiveram as mesmas ferramentas. Isso é verdade. Por quê? Então, fala pra gente por quê. Por quê? Então, aí você vai ter que seguir o meu canal, Imigrante Rico, do Thiago Prado, que lá a gente vai responder. Eu não quero que a resposta seja minha. Eu quero conversar com várias pessoas como vocês e outros empreendedores no país e descobrir essa resposta. Então gente, olha lá. Se inscreva lá no canal do Thiago. thiagoprado.com, sem H. Sem H. E também no nosso, né, Thali? Nos siga. Você que ainda não está nos seguindo, clique agora aqui embaixo e vai lá no Force Podcast e nos siga. Então, Thiago, uma das coisas, recentemente, acho que uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma apresentação, né, speech, falar com os jovens da
Barnstable High School. Por quê? Porque eu fui para Barnstable e quando eu criei a minha bolsa que eu dou de estudos na UMass, eles fizeram um artigo no jornal. Sim. E a professora da Barnstable High School de ESL, que é a professora de inglês em segunda língua, me ligou, mandou uma mensagem pelo Facebook. Aí eu dei meu telefone, ela me ligou e falou, Thalita, eu quero que você venha conversar com os jovens, que nós estamos com um problema muito grande da Barnstable High School. O que é? Eles não querem assimilar a cultura, eles não querem ir bem na escola, a maioria deles acabam saindo para ir trabalhar, limpar a casa, fazer isso. Por quê? Quando eu cheguei lá e comecei a conversar com os estudantes, né, contar a minha história e tal, o que eles falavam? Nós estamos desmotivados. Sim. Então, eu falo muito dessa subcultura porque eles estavam num grupinho que o grupo ali no Cape, que é o interior, para eles, o sucesso é o quê? Vamos largar e já vamos começar a fazer dinheiro. Correto. Entendeu? Aí eles começam a limpar a casa, fazer alguma coisa, às vezes, que nem amam, tal, e acaba E não tem nada de errado, não tem nada de errado. Mas acaba descobrindo que eles vão acabar meio que ficar parada ali naquela posição. Só porque sem conhecimento, que a gente, assim, é importante. E esse trabalho que você faz é muito relevante. Eu tenho uma meta de todo ano ajudar 3 jovens. Esse ano eu tô coaching um jovem da Harvard, para você ter uma noção, filho do cônsul de Boston. Eu foco no homem, porque mulher hoje em dia já tem um suporte maravilhoso, um sistema, né? Um ecossistema que dá apoio. E o jovem homem, principalmente, ele tá ficando para trás. Acredito. Por falta de exemplo masculino. De como que você vai para o próximo passo. E dos 20 aos 30, o maior erro da pessoa é focar em dinheiro. O maior erro. Na verdade, eu vou falar dos 15, né, aos 30, porque é a época de você ganhar experiência. E você tem que errar com o dinheiro dos outros. É muito melhor de você errar com o dinheiro dos outros, ganhar experiência, para quando você chegar dos 30 aos 45, é a sua época de colheita, é onde que a gente está passando hoje. É isso aí. Muita gente não percebe isso, e os pais às vezes dependem que o filho ajude ele no negócio, que fale inglês, atende o telefone da empresa de limpeza, me ajuda com um negócio de landscaping. E acaba esquecendo, mas o que é importante, o que o Diogo, que conectou comigo as 2 semanas atrás, que é o jovem da High School de Lowell, foi para o Brasil, nasceu aqui, foi para o Brasil com 7 anos de idade, um jovem fenomenal, está estudando matemática e economia na Harvard, foi para a High School de Lowell. É que a gente olha essa situação, a situação minha que parou de estudar na 7ª série, é capaz, você tem como fazer, só porque esse trabalho que você fez em Barnstable, a gente tem que fazer mais disso. Tem uma ONG hoje que começou a fazer, que é a Share Your Love, da Débora, mas a gente tem que começar a fazer mais. Porque a próxima geração de brasileiros, os brasileirinhos, é que vai ser o futuro vereador, o futuro deputado igual o Danilo Sena, que em breve a gente vai ter o nosso primeiro senador. E aí, igual os gregos tiveram Dukakis, que é o primeiro governador do estado também. Então, eu acredito muito que aqui em Massachusetts a gente está só começando. E esse trabalho que você fez, meus parabéns, é maravilhoso. E mais empresários deveriam fazer. Com certeza. Porque eu acho que a educação é tudo. E muda. Hoje, o único problema que eu tenho também é que, claro, nós temos que fazer mais. Mas muitos dos jovens, às vezes, não querem trabalhar em adquirir as informações, porque a informação hoje é de graça. Aqui tem o Você Podcast, você dá muita informação de graça no seu social media. Minha mãe me ligou semana passada, assistiu o episódio do Fabrício sobre relacionamento. Ela me ligou e falou assim, Thali, que episódio fantástico, eu aprendi demais. Isso aqui deveria ter 1 milhão de likes, porque eu chorei, eu aprendi, são coisas que eu quero implementar na minha vida, o que ele falou. Sim. Eu falei, mãe, infelizmente não tem 1 milhão de likes, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente foca os jovens, né? Muitas pessoas em geral focam muito em adquirir informação que não presta pra nada. Sabe qual de onde que vem? Mas fica no social media. Mas de onde que vem o desejo? Olhando gente, roupa, calma. Mas de onde que vem o desejo? Da onde? Do coração. A gente falou isso mais cedo, vocês já esqueceram. De ter dinheiro. Não, o desejo vem de onde? De onde que vem esse desejo de você estar onde você está hoje? Da sua necessidade. Você tinha uma necessidade. Você foi mãe cedo, você tinha uma necessidade de vencer, essa necessidade de dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Então, o que a gente não está conseguindo fazer com esses jovens é criar necessidade para que eles tenham o desejo. Com a doutora Rê. A gente está dando muito. Nós damos tudo para eles, não tem necessidade de nada. E o meu maior medo que eu tenho com os meus 2 filhos é isso. É dar muito. Para que eles tenham, entendeu? Não é passar dificuldade, não, mas é que eles consigam entender que
não ter cria o desejo. E o desejo é o que te motiva. Então, hoje, os pais vêm pra cá, pô, não... vou dar o primeiro carro do meu filho, vou dar o primeiro celular, vou dar o primeiro não sei o quê. Tipo, é tudo fácil. Por quê? Pra tirar, então, pra que vai ter... Tirar é o dever dele, minha filha. Na verdade... Esse tá certo. Ele tá certíssimo. Nós damos muito. Mas isso vem também, Thiago, eu tenho muitos amigos ricos, tá? Que são, assim, bilionários, de famílias de hoteleira, não quero citar sobrenome, mas tipo, de petróleo e, enfim, norueguês, grego, brasileiro. E o que a maioria deles tem em comum? Essa falta de desejo. Os caras querem fazer alguma coisa, mas eles não têm desejo. E eles demoram para desenvolver. E eles passam... E eles são super inteligentes, tiram notas boas, mas eles têm não sei, tem algo ali que trava. Eu tenho um cara que eu não quero citar o nome, que recentemente, Harvard Club, de família super rica da Grécia, parado no tempo por 10 anos. Acabou de lançar a startup dele em Nova York, com 2 pessoas, levantou $10 milhões. Porque é o sobrenome, é a família. Então os caras, tudo para eles são mais fácil. Para mim, que sou encardido, que tenho um accent, porra, eu tenho que trabalhar longo, mais duro. Tem acento, tá, gente? Meu inglês tem um sotaque, né? Todos nós. Então, assim, por mais que eu cresci aqui, mas assim, a gente tem que trabalhar... A gente não consegue $10 milhões só de um clique. Não é. Então, eu tô levantando $100 milhões agora para a BRZ, porque a gente vai ser a maior corretora de seguros nas Américas, não é só nos Estados Unidos. Então, o meu trabalho é 100 vezes mais difícil do que os outros, apesar de eu ter trabalhado no fundo de investimento do MIT, apesar de eu conhecer os caras da indústria e tudo, entendeu? É muito mais difícil pra gente. É muito mais. Muito. Só porque aí é que vem. O desejo, ele vem dessa necessidade, que eu tenho que provar que aquele moleque que parou de estudar na high school foi parar onde ele foi parar, entendeu? E tá fazendo o que ele tá fazendo e vai pro próximo passo. Agora, como que a gente cria essa necessidade com os jovens de Barnstable, com os nossos filhos? Com os imigrantes que estão aqui também, porque eles são capazes. São. Muito capazes. A galera trabalha. Então, agora, essa é a minha pegada. Fala um pouco da sua história. Sua história é excepcional, né? Cara, Você já nasceu inteligente assim, Thiago? Obrigado. Tem a necessidade. Existe algo nele que é diferente de muitos que são muito inteligentes, tanto quanto ou até mais. Esse desejo, essa necessidade de vencer, de alcançar, porque nada foi fácil. Eu perdi muito na vida. Eu nasci em setembro, dia 17 de setembro. No dia 30 de outubro, meu pai foi assassinado. Minha mãe tinha 16 anos de idade no interior de Goiás. E a minha primeira experiência perdendo dinheiro foi logo em seguida quando meu pai morreu, porque uma grande parte das terras dele, meu tio me ajudou, que hoje não está mais com a gente, transferiu tudo para o nome dele, que hoje é da filha dele, que é as terras que são minhas, na verdade. Né? Não, são minhas, mas está no nome dela, né? E aí veio essa outra parte, né? Que o que conseguiu ir para a justiça foi vendido e colocaram na poupança. Aí vocês lembram, em 1994... Collor. Eu perdi também mais de 70% da minha herança ali. Então, quando eu fiz 18 anos de idade, tinha 25 mil reais. Eu só tinha 25 mil reais na conta do Bradesco, que já tinha virado, porque o bag foi à falência, o que tinha sobrado. Então, minha primeira experiência perdendo dinheiro foi logo quando eu nasci, e em seguida com o Collor. E aí eu cresci sempre muito revoltado por não ter tido meu pai, essa situação toda complexa. A gente passou uma dificuldade de vida inicial, mas a minha mãe fez faculdade à noite, em contabilidade, na Católica. Legal. E ela me levava para aula todo dia de noite. Então, meu primeiro curso foi contabilidade. Aqui nos Estados Unidos? Não, no Brasil, na Católica. Minha mãe passou entre os top 10 da Católica em Goiânia. Ela tinha um restaurante dentro dos Correios e fazia faculdade à noite. Que legal. Parabéns, e eu dando trabalho. Sua mãe. Grande mulher. Minha mãe é foda. E aí... Eu chamo de fodástica. Mistura de foda e fodástica. Minha mãe é fodástica. Minha mãe é mãe e pai. Ai, que delícia. Então, e ela sempre tem você desse jeito. Esse exemplo, Então, não, desde os 8 anos... Mas ele também teve uma escolha. Porque eu conheço muitos como ele que falam: ai, meu pai morreu, não tive pai. Ai, porque me roubaram. Porque eu era pra ser rico e não sou. Porque me fizeram isso, me passaram a perna. E aí decide. Mas eu fui vítima também por muitos anos. Não, mas eu fui... Mas você conseguiu esse Como clique. que você conseguiu? Qual foi esse clique? Porque é isso que faz a diferença. Esse clique, essa virada de chave onde você falou assim: demorou, não, eu não vou... Eu fui muito rebelde, briguei muito, dei muito trabalho pra minha mãe. O que te ajudou
a mudar? Então você veio pra cá com quantos anos? Eu parei de estudar na 7ª série, quando eu vim pra cá aos 14 anos de idade, porque me voltaram uma matéria e por causa do inglês. Então eu fui estudar em East Boston, onde tinha 3 gangues. Tinha Cribs, 187 e Bloods. Eu já ouvi falar por causa da época do Matheus. Era pesado. Muito. Então ou você entrava pra uma das gangues ou você apanhava das 3. E eu vivia correndo. Apanhei muito. A Somerville também era muito pesado. Morei lá há muitos anos. Então, na época que eu estudei em Somerville, por exemplo, um jovem tomou uma facada na cabeça. Boston era muito pesado naquela época, o Winter Hill Gang. Para muita gente que vê Boston hoje, essa coisa linda, não sabe o que a gente passou aqui. Não. Mas eu acho que ainda existe, né, Thiago? Mas é muito a pouco. gente que não... Bem menos, eles Então eu parei de estudar aos 14 anos de idade na 7ª série. E não foi até quando eu peguei meus documentos que eu fui atrás do meu GED. E eu queria entrar no Marines naquela época. Falei, pô, não faço nada com essa vida minha aqui, não tem futuro. Lembra, gente, não tinha YouTube, não tinha o que a gente está fazendo aqui hoje, não tinha informação, não tinha Google. Nenhuma. Totalmente diferente. É loucura isso. Totalmente diferente. A gente sabe quando que a gente tinha informação da comunidade? A gente ia na jornalzinho lojinha brasileira e pegava o jornalzinho brasileiro. Alugar a fita da novela lá, o pessoal. Isso aí mesmo. Enfim, então foi nessa chave, nessa mudada aí que eu virei e falei, não, peraí, aí veio a guerra do Iraque, eles estavam fazendo bastante propaganda, aí eu jogava muito videogame Call of Duty, né, achei que a vida fosse daquele jeito, e minha mãe limpava a casa de um bilionário, o Chuck, que é como se me adotou, como é um pai pra mim, e o Chuck, ele tinha um iate na época, ele fazia bastante festa no iate dele ali, ficava no St. Boston, um hedge fund manager, eu ia curtia com o Chuck, e ele tinha 35 na época, eu tinha 20. E um dia o Chuck descobriu que eu estava indo pro exército, tinha rapado o cabelo, estava treinando jiu-jitsu, muay thai, correndo, estava todo preparado, só porque eu não tinha um diploma da high school. Então Deus faz as coisas de forma mágica. Sim, sim. E nessa mágica, o Chuck veio conversar comigo na minha casa em Burlington, eu trabalhava no Cheesecake Factory, um dia de tarde, ele dirigiu até na minha casa, a gente sentou do lado de fora na neve, tinha um barril de cerveja na neve, no quintal, porque a gente morava nessa casa, só fazia festa. Vida de imigrante mesmo. E o Chuck virou e falou, cara, você é muito inteligente, eu quero que você vá estudar. E o Chuck é formado da Cornell, foi cientista da IBM, tem patentes no nome dele, e formado do MIT, do Sloan. E aí, quando você tem um cara que é daquele jeito, que fala que você é inteligente, você fala assim, peraí, Talvez tenha alguma coisa aqui. Se ele acredita em mim. Que legal. Então ele que te ajudou a ter essa confidência. Aí ele me pagou uma matéria para mim para Harvard no verão de College Algebra. Eu tinha anos que eu não estudava. Ele falou, você vai lá e faz. Então não tinha base de aritmética, porque eu parei de estudar na 7ª série. Só porque como eu entrei em College Algebra e eu tinha um cara que acreditava em mim, eu tive que aprender aritmética para fazer álgebra. Eu passei a mesma coisa, porque eu deixei a escola na 8ª série quando eu vim. Aí foi a mesma coisa. Eu tive que fazer 5 matérias de matemática na faculdade que não contava crédito nenhum para mim aprender matemática básica. Eu aprendi fração. Sim. Com tipo 23 anos, cara. 22 anos. É incrível. Mas é a vantagem... Mas é o desejo. A necessidade faz a diferença. E aí eu terminei essa matéria com A. E nessa matéria tinha professores de high school aprendendo a dar aula de uma forma melhor. Aí eu virei e falei assim, será que talvez eu não sou tão burro assim mesmo, né? Eu consigo. E aí foi ali. Aí eu virei e falei, dou conta. Aí o Chuck falou, ok, você vai pro Bunker Hill Community College agora, eu vou pagar pra você ir. Que legal! Aí eu fiz o primeiro semestre, 6 matérias trabalhando no Cheesecake Factory, straight A's. Aí todos As. Todos Tirou As. Todos As. As em todas as matérias. No primeiro, 6 matérias. E aí ele virou e falou assim, Thiago, eu vou te dar $400 por semana para você estudar. Eu falei, não, cara, não quero. Não. Ele virou e falou assim, não. Gente, que cara fantástico. Hoje mas, ele deve olhar para você. Existe sempre alguém. Orgulho, né? Eu falei, cara, como é que eu vou te pagar um dia, tá? Ele é de Winchester, o cara, eu encontro com ele uma vez por mês. E ele falou assim, um dia você vai achar um Thiago lá fora. E você vai fazer a mesma coisa por ele. Eu falei, brother, como é que eu vou te pagar? Ele falou, você faz isso. E aí que foi outra chave na minha vida. A vida de servitude. Agora, como eu tinha tempo, muito tempo, porque até então não tinha tempo. Você trabalhava e estudava, e agora você podia só estudar. Aí eu fui pro Bunker Hill e comecei a perceber os meninos da high school, das escolas públicas, que tinham problema com matemática, e eu mandava muito bem. Aí eu falei, vou pagar o Chuck. Criei o clube de matemática. Aí eu criei o clube de matemática e a gente dava
cookies, igual tá aqui, café pra galera vir estudar e se divertir. A gente começou a ajudar os meninos a melhorar as notas deles no departamento de matemática. E uma mentora, Kiruba, minha professora, grande amiga até hoje, reportou para a presidente da escola. E aí a presidente e o vice-presidente viu que eu existia. E aí surgiu o Student Government. Aí eu fui eleito para um comitê de finanças. E aí o presidente me conheceu. E aí eles falaram, olha, vai ter uma posição de conselheiro na universidade, que é o cargo mais alto. Eu quero que você se candidate e concorra, que é o Student Trustee. Uhum. Uma dica para você que está ouvindo. Quando a gente decide servir, mesmo que ninguém está vendo, porque ele começou, veja bem como que ele começou, ninguém estava vendo, ele foi, montou tudo, e aí alguém lá em cima notou. Todo mundo presta atenção no que você está fazendo. Então, o que acontece, gente? Às vezes as pessoas querem fazer algo para todos verem, não vou fazer isso porque não vai me trazer nada. Pode ter certeza que aquilo que você planta, você colhe. O universo conspira. Exatamente. Então, você vai plantar hoje, talvez você não vai colher amanhã, mas talvez é o seu filho que vai colher. Alguém vai colher, mas uma hora alguém vai colher tudo isso. E ele quietinho lá, fazendo o que ele tinha que fazer, que era devolver, né, o bem que foi feito a ele. Ele foi visto pela conselheira da escola, presidente da escola, e aí chamaram ele para uma posição onde ele teria destaque. E transferiu minha vida, transformou minha vida, né? Tipo, foi transformador. E aí foi a outra chave. Agora eu estava no conselho da universidade comunitária mais importante de Boston, que fica, quando o pessoal assiste o filme de Boston, tem Boston Sand and Gravel, aquele lugar onde fica aquela areia, aquele cimento. Uhum. Aquilo é da Jean-Marie Boylan. A família Boylan, eles são donos das linhas ferroviárias de Massachusetts até Rhode Island e até New Hampshire. Eles alugam para o MBTA. E a Jean-Marie era chairwoman da board. E dentro com a Jean-Marie tinha o chairman do Fed. Tinha pessoas da Harvard, MIT, tipo, só pessoas que o governador apontou. E aí tinha o Thiago com um terno da Filene's Basement de $80. Foi o meu primeiro terno, de poliéster. Eu lembro da Filene's. Já penso que já comprei muito lá. O meu terno era maior do que a minha mão. Mas não era custom made, né? Não era feito pra você. Era o que você conseguia na época. Mas aqui, funcionou. Serviu. Sim. Exato. E daí você foi pra TAF. Aí eu fui... Então, nesse conselho, eu tive uma amiga minha que sofreu um acidente de bicicleta. E aí eu descobri que o nosso plano de saúde era 60-40 com a Aetna. E não tinha preventive care. Então, se você era mulher, você não podia ver o médico. E a gente pagava por um seguro que a gente não podia usar. E você atropelado, você tinha que pagar 40% do custo hospitalar ainda. Uau. Eu comecei a reclamar, porque eu tinha tempo, né? Então eu falei, agora peraí, eu comecei a encher o saco. E aí o governador Deval Patrick colocou um comitê para reformar o plano de saúde das escolas públicas do estado. Legal. E eu fui um de 2 alunos que eles chamaram. E a gente conseguiu reformar o plano, a gente melhorou a cobertura, aumentou o preço por 5%, cobertura por quase 25% na época. Se você procurar na internet, tem muita informação sobre isso. E eu fui para São Francisco, no board anual, né, de conselheiros, de community college do país. E entrei numa sala, e aí tinha um cara sentado, que era Rodolfo Sanz. Eu falei, hispano, né, Sanz? Rodolfo. Uhum. Aí ele olhou pra mim lá, e meu nome é o Everton, né? Então o Everton Thiago Silva Prado. Então Everton Silva. Eu falei, isso é brasileiro. E a gente na mesma sala, que era o motivo que homem latino para de estudar. Então minha paixão desde aquela época, tipo, eu tinha essa pergunta, por que eu parei de estudar? Por que os outros fazem a mesma coisa? Como que eu ajudo eles? E foi lá que eu conheci meu sócio. Legal! Ele era conselheiro do Mass Bay Community College. Aí a gente se conectou, ele é brasileiro-peruano, e aí a gente fez amizade, saímos juntos a semana inteira, conhecemos o Governator, que naquela época era o Arnold Schwarzenegger, que estava hosting, e aí a gente voltou para Boston, aí ele transferiu para Tufts primeiro, ele foi para Tufts University, eu fui aceito na Columbia University em Nova York. Uau! Aí a Columbia me deu a bolsa, só porque eu tinha que gastar ainda $15 mil por ano. E aí a Tufts veio em julho e falou, cara, eu te pago para você estudar aqui. E aí ficou aquela decisão, né? Eu vou para top 5 do país ou eu fico entre a top 20 de graça? E eu não precisava mais do dinheiro do Chuck nesse ponto. Porque aí eu falei, pô, done. Eu, né, tipo... Acabou.
E foi aí que, tipo, foi aquela transformação. E quando eu fui pra Tufts, e eu decidi, né? Eu já tinha vendido meu carro, já tinha alugado apartamento em Manhattan, já tava lá no Upside. E o custo de vida lá é muito mais caro. E eu não ia formar tão rápido, porque, poxa, a festa em Nova York não para, né? Então a gente brasileiro gosta. Aí, resumindo a Tufts me transformou novamente. Então foi outra transformação. Porque a filosofia da universidade é paz e luz. Então, por mais que eu formei em economia com empreendimento e liderança, tem uma missão de fazer a diferença na vida dos outros com a educação que você recebe. Então, todo mundo que passa pela universidade, é obrigatório pegar as matérias que realmente afeta você, e você afeta você de uma forma muito positiva. Você começa a ver o mundo e falar assim, peraí, qual que é o propósito da vida? Por que a gente está aqui? É só dinheiro? A Tufts tem isso. Tem. Então, quando a gente chega na universidade, a gente sobe no morro meia-noite, acende uma velinha, e aí quando a gente forma, a gente sobe no morro e apaga a velinha. E o motivo é, você recebeu a luz e agora você vai levar ela para o mundo. Que legal. Que legal. E todo ano, se você for lá no final, tá acontecendo a cerimônia. E aí, ali eu fiquei exposto à indústria financeira, eu queria ser igual o Chuck. Aí eu descobri rápido que a gente não é igual a ninguém. Então, é um insight, tá? A gente tem que ser o que a gente é, não adianta a gente querer viver a vida de ninguém. A gente pode tomar como exemplo, né? Tomar como... mentoria. Eu posso, eu consigo, ele conseguiu, eu consigo, Sim. mas igual ninguém é. Não tem como. Não tem como. E o Chuck é contativo, então é matemática. Eu falei, poxa, eu vou fazer economia quantitativa. Primeiro semestre, eu falei, pelo amor de Deus. Não é pra mim. Não é pra mim. Não, dá conta eu dava, mas não me dava satisfação. Exato. E eu acho que o importante da vida é você viver uma vida de satisfação. O que te satisfaz? Com certeza. Se você perguntar pra mim hoje, Thiago, o que você quer fazer? Não sei. Mas eu sei o que eu não quero fazer. Sim. Então, o que eu não quero fazer, eu já descobri, eu não faço isso. É simples. Pra mim, viver uma vida satisfatória. Você falou mas uma coisa isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Isso é riqueza. Isso é riqueza. A riqueza é isso. Mas isso é verdade. Isso, se os nossos ouvintes hoje podem levar uma coisa do nosso podcast, é isso. Não é só dinheiro. Você tem que viver uma vida com satisfação. Com satisfação. E uma coisa, Thiago, vendendo água na praia, igual aquele cara lá do Águia faz, entendeu? Mas tá feliz. Se mas isso te faz feliz... E nós, como imigrante, eu acho que... Você falou da necessidade. Isso é importantíssimo. Porque acontece, a gente tem muita maioria, claro que hoje está mudando, mas a maioria tem muita necessidade. Sim. Então, a gente começa a dar uma prioridade no dinheiro abnormal. Quando eu era pequena, porque abnormal. Eu não tinha... Não normal. Não normal. Como é que fala isso? Abnormal. É desnecessário, eu acho. Que não é normal. Que não é normal. Acima do normal. Eu acabei de inventar uma palavra nova aqui, né? TG English, né? Thales Gomes English, não. Thalita Guerreiro English agora. Abnormal, tá? Não é normal mesmo. Não é normal. Anyhow, então vamos lá. Só pra um clique, né? A gente inventa tudo aqui. A gente fala parquear, né? Em vez de falar estacionar. Printar. E não existe essa palavra parquear. A palavra é park. Também não existe mas a gente abnormal. Abnormal também não existe. Mas ela deu uma misturada do inglês com o português e ela criou. Muito bom, criativa. Então, aí o que acontece? Eu acho a necessidade, pra mim, pelo menos, como imigrante, eu vivia aquela vida, assim, morava em porão, então eu queria. E pra mim o resultado... Nunca? Então, quem nunca morou aqui num basement, né? Que é um porão. Até a produção que vocês não estão vendo aqui, viu? Eu morei numa casa, quando eu cheguei com 11 homens, só eu de mulher. Eu ficava trancada porque o Renato não deixava eu sair do quarto. Porque é perigo. Não. E era só jovem da nossa idade, que a gente chegou com 19 anos. A molecada, tudo de 19, 25, todo mundo drogadaço. E assim, eu literalmente, se eu quisesse pegar uma água, eu tinha que pedir para ele ou pro meu primo, que morava no mesmo quarto que a gente, porque era nós mais 3 homens no quarto. Jesus. No mesmo quarto. Não, é complicado. Então, é isso que a gente viveu. Então, a gente tinha um desejo tão grande. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa vida. E nossa família vem para cá para fazer o quê? Dinheiro. Então, acaba que você fica com essa mentalidade de quer fazer dinheiro, quer fazer dinheiro, quer fazer dinheiro. E realmente, por muitos anos, essa mentalidade me manteve numa prisão. Porque pra mim, ser bem-sucedida era ser rica. E não da riqueza que a gente tá conversando.
Não dá de riqueza. E essa é a minha paixão de definir riqueza e deixar bem claro que a Natalícia Tracy, que está em Washington trabalhando com o Joe Biden, é rica. É aquela que dá aula na UMass Boston, a Natalícia Tracy, do Centro Trabalhador Brasileiro, entendeu? Ela tá em Washington trabalhando com o Joe Biden, tá no gabinete de labor. E aí você me falar pra mim, só porque ela não tem um jato, ela não tem uma Ferrari, ela não tem uma Lamborghini, ela não é rica. Pra chegar como ela chegou nos Estados Unidos e tá onde ela tá hoje, isso não é riqueza? Isso é riqueza. É uma imigrante rica. Com certeza. Muito mais rica. Uma imigrante próspera. Porque ela tá cumprindo o propósito dela. Ela tá fazendo o que ela quer, o que ela gosta, né? Mas a minha missão, como que eu vou repagar o Chuck, entendeu? É elevar essa definição de riqueza. O Chuck é um cara bilionário. Você sabe o que ele dirige? Chuta. Um Honda. Toyota Camry. E uma Honda Odyssey. Então. Sabe onde que ele compra a calça jeans dele? A mãe do meu namorado também. MIT Researcher. Descobriram a cura da cegueira. Ela e o marido, que eles são researcher e professor da MIT, que é o quê? A segunda universidade melhor do mundo. Ela dirige um Honda, tipo assim, 15 anos... talvez 2000 e, sei lá, 2010. E aí a gente vê os nossos jovens. Ela sabe descrever a riqueza totalmente diferente da gente. E aqui na Nova Inglaterra, comparado com a Flórida, é muito diferente. Muito. Porque o rico da Flórida aqui, ele não é bem visto. É completamente diferente. O rico do Cape, por exemplo... Aqui é um rico inteligente. Aqui tem muito rico... Não tem ostentação. Educado. Não tem ostentação. Sabe por quê? Porque a gente vê os nossos jovens, né, que ainda ganham o suficiente para pagar as suas contas, se endividarem com uma bolsa ou com uma calça jeans de... Tênis, e essa moda de diz que tem um sapato com um salto vermelho. Sim, tá acontecendo. Pois é. E aí você pergunta quantos deles que tem ação e quantos deles que tem ação da Nike? E eles não nenhum tem ação da Nike. Mas gente, sabe qual foi a ação que eu mais ganhei dinheiro fica pendurada na pandemia? Assim atrás. A ação que eu mais ganhei dinheiro na pandemia, Dunkin' Donuts. Tipo, eu fiz 200% no retorno. Por quê? Quando chegou a correção, as ações caíram, foram lá embaixo. No Covid, eu fiz no Covid, muito. O que eu quando comprei? Entrou, eu comprei Disney, comprei Covid, eu comprei Disney, comprei Live Nation. Comprei JetBlue, comprei American Airlines, comprei o Simon Mall, tudo. Mas por que você fez tanto com o Dunkin' Donuts? Porque ele foi privado. Compraram o Dunkin' Donuts, ele saiu da bolsa. E aí, they prioritized. Aí eles pagaram o preço máximo. Então, o que acontece? Ele foi privatizado? Ele foi comprado por uma empresa do Canadá. Uau! Saiu da bolsa. Então, assim... Hoje, tá? A gente estava falando isso aqui mais cedo, eu volto a bater nessa tecla de novo, de riqueza. Riqueza é a qualidade de vida, a segurança que você dá para os seus filhos, que você sabe que de noite eles não vão ser bombardeados, eles não vão ser roubados, eles não vão ser estrupados, eles vão ter uma qualidade de vida boa, tem a educação que tem. Isso é riqueza. Exato. Muitos pais brasileiros conseguiram comprar sua primeira casa com você, Thalita, ou com você, André, entendeu? E, poxa, é o sonho, os filhos deles não ter que ficar mudando de lugar para lugar mais. E poder ir para uma região onde a escola pública é maravilhosa e conseguir entrar numa das melhores universidades do país. Isso é riqueza. Isso é um imigrante rico. E a gente tem várias histórias desse jeito. Muitas. Várias. Com quarta série, o cara compra e reforma a pizzaria e vende. Eu conheço um dono da Bridge Pizza em Malden, o Kleber. E olha que legal, cara. Ele comprou uma casa de 1,5 milhão em Beverly. Eu gosto de contar a história porque todo mundo lembra da história, né? E ele comprou essa casa maravilhosa, mostrou a casa. Aí, a pizzaria nova, o que ele fez? Ele alugou a casa, tá sobrando dinheiro para ele todo mês, alugou um apartamento perto da pizzaria porque falou, Thiago, não preciso de carro, ando de Uber. Só de fazenda que ele tem em Minas Gerais, é 150 milhões de reais cada fazenda, mais ou menos, que ele tem. E aí eu, sim, posso falar do Luciano do Oasis, vou contar outras histórias desse jeito. Conheço porque, assim, a história do Luke começou como lavando prato. Então, imigrante rico... Antes dele ser o dono do Oasis, ele do Jorge. Do Jorge. Ele é uma graça, já trabalhei com ele. Então, assim, acho que a gente tem... usar essas histórias como exemplo. O que foi que eles fizeram de diferente que você, jovem, que nos ouve, não está fazendo? Ou pode fazer. Não é fazer um lease de um carro de $600 por mês e gastar $1.000 com roupa. Exatamente, é isso aí. É simplesmente você... Escolhas, gente. Escolhas definem a sua vida. E o que as pessoas precisam entender é que essas escolhas são feitas hoje
Então, para você colher amanhã. Então, o que você está colhendo hoje é fruto das suas escolhas de 1 ano, 2, 3 anos atrás. E se você não plantou essa árvore 10 anos atrás, você sabe quando que é uma hora boa para você plantar uma árvore? Agora. Pronto, planta a árvore. Hoje, nesse momento. É hoje. Porque daqui 10 anos você não vai ter sombra de novo. Exatamente. Agora, fala dos seus planos, que eu sei que tem muita coisa cozinhando aí, né? Bem, A Brás está crescendo. a Breeze Insurance vai crescendo. A gente hoje já está em todos os estados da Costa Leste expandindo. A nossa missão, a missão da BRZ é ajudar 1 milhão de latinos a atingir o sonho americano e mantê-lo nos próximos 5 anos. Uau. E o nosso... Vocês estão fazendo seguro de casa e carro. Casa, carro Vida, e de não. empresas, não. Fazem commercial também. A gente não foca em planejamento financeiro. Eu acredito muito em foco. Vocês conhecem vários profissionais que fazem 1000 coisas e não fazem nada. Então a gente tem que ter foco. A BRZ é focada, né, no seguro pessoal e no comercial pequeno. O que é o comercial pequeno? É aquela pessoa que tem menos de 15 funcionários. Então a gente tem a solução para ele, a gente dá um atendimento de qualidade em português, em espanhol, na hora que ele precisa. E um dos nossos trabalhos, uma coisa que é uma forma de pagar o Chuck todos os dias, é educar a nossa população sobre a importância do seguro. Por quê? No Brasil, o que a gente herdou dos portugueses? A língua e a burocracia. Muita. E Toda vez que eu vou pro Brasil, eu fico doida com a burocracia. Depois de um mês a gente acostuma. Não tem como. Não tem como acostumar, Thiago, com a burocracia brasileira. Lá no Brasil. Olha gente, só, um pra ir exemplo. No banco, o dia todo, você tem que tirar um dia ótimo. É por isso que a Cristina Junqueira ficou rica. Eu tenho uma conta na Caixa, que eu fiquei com dinheiro nessa conta. Eu abri a conta aqui, quando a gente tinha uma empresa, a gente abria a conta. Só de escutar. Então, pensa, eu fiquei 3 anos com o dinheiro lá parado e eu não conseguia tirar o dinheiro no Brasil com o meu passaporte americano, passaporte brasileiro, tudo. Eu ia na Caixa, eles queriam que eu fosse lá em Belo Horizonte, onde eu abria a conta para conseguir tirar o meu dinheiro, porque eu não tinha o freaking código do cartão que eu não lembrava mais. Mas aqui você vai em qualquer Bank of America, você abriu conta lá na Flórida, vai no Bank of America no Arizona, você tira seu dinheiro. Mas aí, por isso que eu amo o Brasil, sabia? Por quê? Eu amo o Brasil. Você ama essa burocracia? Eu amo. Quanto mais problemas, eu vejo oportunidade. Isso é verdade. Quando eu tiver, que eu sei que a BRZ vai ser comprada por um fundo de investimento ou um banco aí nos próximos 10 anos, eu vejo uma oportunidade imensa de empreender no Brasil. Eu tenho 3 ideias Mudar hoje. algumas dessas coisas, Não, né? tem muita... Gente, o problema nosso é que a gente vem para os Estados Unidos e a gente toma ânsia, às vezes, do Brasil. Falar... Ineficiência é oportunidade. Só de e-commerce que eu vi no Brasil quando eu estava lá nesse último mês que eu passei, eu vi umas 2 ideias para ser executado. Tem problema? Tem. Mas os caras estão criando empresas todos os dias, são empresas muito bem-sucedidas. Alice na parte de seguro de saúde, Nubank no banco, os meninos da Loft com real estate. Eu posso ir na lista de empresas, Vtex, que é os caras do e-commerce que compraram outras e-commerce pequena, o Thales com a Singu, que foi vendida para a Natura, que criou a G4 Educação agora. E assim, esse é os que eu estou falando que vem na cabeça, mas se eu for fazer a lista de ideias e coisas que foram criadas, né, nos últimos... Por causa das oportunidades que existem. Demais! O problema é oportunidade. E eu vou além. Aqui... Hoje, por causa da minha educação e do meu conhecimento, eu faço parte de 1% da população. Tá? No Brasil, eu faço parte de 1% do 1% da população. 1% de 1%. É isso aí mesmo. Então, os nossos filhos, a gente tem que capacitar eles em português, a gente tem que desenvolver essa paixão e mostrar para eles, falar assim, a gente vive num mundo transnacional. Eu estou aqui, estou lá. E a BRZ é essa empresa. A gente vai resolver problemas aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no México, na Colômbia, no Peru e no Chile. É simples, a gente é uma empresa que vai servir 560 milhões de latinos que precisam contratar seguros. E qual que é a sua diferença, Thiago? Tecnologia e paixão por servir. Isso você não tira. Quem que imaginava que o Nubank ia ter o mercado que eles têm hoje? É então se você falar para mim, não tem espaço. Então peraí, você está falando que só porque existe Burger King e McDonald's... Você não pode abrir outro burger... Não pode ter Wahlburgers? Exatamente. Não pode ter Shake Shack? Mas peraí, se eu falasse para você que Café Nero
tinha potencial de existir. Mas já tem Starbucks, para que eu preciso de café negro? Mas já tem Dunkin' Donuts. Então, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, tá? Eu não me vejo fazendo mais nada na vida a não ser seguro. Então, por mais que eu saia da indústria de seguro, por aquisição, eu volto para essa indústria ainda com uma outra que a gente tem várias ideias. Hoje a gente só não tem horas no dia. Ontem eu trabalhei até 2h30 da manhã. Então, assim, tem muita oportunidade. E essa tecnologia diferencial, como é que tá? É proprietária. Então, tipo, é tudo desenvolvido. A gente tem 12 desenvolvedores internos. Que legal. Então, a BRZ é uma empresa de tecnologia que vende seguros. Então, sim, a gente começou em Frame, revendendo seguros para brasileiro, aprendendo as dores, os sofrimentos. Em 5 anos, hoje, eu fui eleito para o Conselho de Workers' Compensation do Estado. A gente é a 4ª maior corretora de Workers' Compensation do Estado, junto com o Eastern Bank, Hub e Hub. Desculpa. Você está indo muito bem. Não, a gente está aprendendo muito. A 4ª maior, você trabalhou muito esses últimos 5 anos. Sim. Onde que veio esse tanto de cabelo branco aqui, ó. E é isso. Que jornada excepcional. E aí, agora a gente está nessa parte de fazer o que você fez, o que vocês estão fazendo, mas criar o legado para outros corretores de seguros virem e existirem que são latinos. Porque quando eu comecei, a discriminação foi muito grande. Quando eu apresentei meu plano de negócio para Travelers, há 4 anos atrás, uma das pessoas, que eu não quero citar o nome, chegou para mim e falou: eu não gosto do seu plano de negócio, porque vocês focam em latinos. E latinos não assimila rápido o suficiente. Então, eu não quero que você represente a gente. Uau! Ano passado, eu descobri que o chefe dessa pessoa que não está lá agora é porto-riquenho. E hoje não tem como você rejeitar a gente mais. Sabe por quê? Porque se um americano não tem um latino na família, nos próximos 5 anos ele vai ter pelo menos um. É verdade. É isso aí. A gente é 65 milhões nos Estados Unidos e o GDP, o poder de compra do latino hoje, é o equivalente do que o GDP da França. É o maior número, o maior crescimento de compras também de casas. É latinos. Isso mesmo. É incrível. Os latinos tá tomando Os baby boomers foi o foco, né? Foi no foco nos últimos 30 anos. E ninguém prestou atenção porque falava só de millennials, dessa minoria que vem crescendo. E aí tem uma outra coisa. Qual que é a idade da sua filha? 11. E do seu filho? 17. Perfeito. Em 3 anos ele já entra no mercado de consumo, independente. E a sua filha, em 5 mais ou menos, ela já está entrando nesse mercado de consumo, independente, 6 por aí, né? Então, se você olhar por esse lado, nos próximos 10 anos, os filhos desses latinos entram para esse mercado e começam a consumir. Para vocês que financiam casa, vai ser o maior grupo de compra de casa nos próximos 10 anos. É provado que nós temos, nessa década agora, o número de millennials, que é da idade dos millennials comprando casa, é maior do que na história. Nunca houve. Por isso que a gente está tendo problema de inventório. Não tem inventório. Por causa disso. Porque tem muita gente. Os millennials hoje é muito maior do que os baby boomers, é muito maior de todas as outras gerações que já existiram na história. Então, a gente está realmente muito populado. Muito populado. E é uma oportunidade, magnífica para quem é apaixonado em servir. Então, qual que é o nosso diferencial? Tecnologia com a paixão por servir o nosso cliente. Todo dia na BRZ, dia 1, eu tenho uma equipe maravilhosa, um time de liderança maravilhoso. Se vocês quiserem conhecer mais, tem o blog que fala sobre a liderança da BRZ. Sem minha Chief Operating Officer, sem minha CFO, sem meu CRO e sem meu CTO, eu não funcionava. Fala isso em português, Thiago. O CTO é o diretor de tecnologia. Certo. Eu tenho minha diretora financeira, tenho meu diretor operacional, que é responsável por operação, e tenho meu diretor de receita. Então, hoje a companhia, vocês estão com quantos funcionários? 50 e crescendo. A gente tem que dobrar até o final do ano. É isso aí. Estamos também praticamente nisso. É trabalho. Então, eu não tenho cabelo branco porque eu sou... sou jovem. Não, eu sou loira. Eu sou loira, então os cabelos brancos ficam escondidos. Uma turminha de 50 para liderar não é para... Muda. Completamente, a cultura. E você sabe que eu vejo, que eu amo? Inclusive, eu estava sentado com um dos meus funcionários, almocei 2 dias atrás, quando eu cheguei,
E ele falou bem assim, quando que você vai se aposentar do mortgage? Eu falei assim pro Dave, eu ainda vejo fazendo muita diferença no nosso time. Então, o que acontece? A coisa mais, né, que me dá mais importância no que eu faço, não é mais o dinheiro, mais prazer. É, você tem, às vezes, uma pessoa que você acredita, que nem o Chuck acreditou em você, que eu tenho um garçom, ele era garçom. Eu faço Hoje muito isso, meu Thalita. manager, meu gerente, meu melhor funcionário, já tá comprando a segunda casa, tá super bem, tá liderando um time de processador de várias pessoas. Então, quer dizer, em 5 anos, ele foi de garçom para um crescimento pessoal, transformando financeiro. Vidas. Exato. Esse é o então, nosso a gente propósito. também tá transformando vida dentro da nossa organização. Não tem preço isso. Não tem preço. Não tem preço. Isso é o que me traz mais prazer. É exatamente isso. Esse é meu goal de isso vida. É riqueza. É empoderar as pessoas. Sério. Dizer que você pode, né? Você pode, eu posso, nós podemos, desde que a gente coloque na mente, que a gente tenha, como você teve, essa mentoria, entendeu? Então, esse é o nosso goal. Dividir o nosso conhecimento, mentoria para as pessoas e dividir o nosso conhecimento. Inclusive, essa foi a razão que a gente começou o podcast. Porque eu e a Thalita, a gente já faz isso do com que o vale nosso o seu time. dinheiro, o seu conhecimento. A minha Se irmã você não pode divide. passar para os outros, Do que vale? A minha irmã tem sucesso, meu filho com 19 anos comprou o primeiro apartamento. A gente percebe que a gente consegue fazer isso com as pessoas que estão perto, próximas da gente. Então, com o podcast, a nossa intenção é conseguir atingir um número muito maior de pessoas, trazendo pessoas como você, para dividir com o nosso ouvinte essas experiências para que eles possam aprender e colocar em prática, porque não adianta nada aprender ouvir e não praticar. Plantar sementinha, né? Eu sempre brinco, vamos plantar a sementinha do mal aí na sua mente para que ela cresça. Exatamente. ideias doidas aí, Exatamente. mas que, é o que eu falo, né? Se eu que parei de estudar na 7ª série conseguir fazer o que eu fiz nos últimos 20 anos, eu tenho certeza que você consegue também. É isso aí. Basta querer. E tem uma outra palavrinha que não traduz para português, que é grit. G-R-I-T. Greedy. O que é uma greedy person em português? Não tem tradução. Pode colocar no Google, coloque G-R-I-T, você que está me escutando. Grit em português, literalmente, não existe tradução. Eu nunca percebi isso, eu não sabia. Porque eu sempre falo greedy. Não, mas é uma pessoa ganância com dinheiro. Mas não é ganância, não é a mesma coisa. Ele tá falando... Ambição é uma coisa, ganância é outra. Eu sou muito ambiciosa. Ótimo. Eu não sou gananciosa. Mas você ser ambicioso e preguiçoso... Greedy. O que adianta você ser ambicioso e... preguiçoso. Não funciona. Não funciona, não combina. Porque a ambição, ela só funciona se você tiver força de vontade. E o que adianta você ser ambicioso e não ter paixão? Também não funciona. Ótimo, então, grit é a interseção de paixão com perseverança. É grit que você tá falando, não greedy. Grit. Tá. Grit, não greedy. G-R-I-T. Uma pessoa greedy é uma pessoa... Não, greedy é aquela pessoa que só quer pra ela, gananciosa. Só quer pra ela, isso existe. Não, grit. E tem um livro maravilhoso que chama Grit. E como que a gente treina as nossas crianças a ser greedy, pra não desistir. Entendeu? Pra ter perseverança, resiliência e paixão. Em português, não tem essa palavra. Uau. Então, eu sou fascinado nessa... Como que a gente usa a palavra riqueza, como que a gente usa a palavra grit. Não tem... E é muito cultural isso. E é onde que vem a importância de assimilação e o ecossistema que a gente vive. Quando a gente é transportado para essa ideia nova... a gente tem a oportunidade de baixar aplicativos novos para o nosso cérebro e começar a usar eles. E reescrever essa história. Que muitos de vocês, né, vocês duas, sem dúvida nenhuma, fizeram isso. E eu acho que é aí onde que entra a minha paixão de começar a tentar responder essas perguntas que eu tinha, que eu consegui responder para mim, mas em uma forma mais alavancada. Exato. Onde que várias pessoas podem chegar lá. É o que a gente está fazendo. E complementa, né, esse trabalho que vocês estão fazendo, e acho que é importantíssimo. A gente bater nessa tecla. Por quê? Por que deu certo? Por que esse cara do restaurante se tornou o que ele se tornou hoje? Quais que são os fatores que você conseguiu? Porque você já contratou outros que você falou, meu Deus, eu não acredito que esse cara fez isso. Verdade. Mas é porque ele aceitou a mentoria. Aceitou e colocou... Uma coisa importante, você aceitou a mentoria que foi te dada pelo Chuck. Sem dúvida. Você viu mas nele sucesso, também, né? Você acreditou, ele acreditou em você, você
tomou, sabe, realmente pegou aquilo e falou, não, eu vou fazer acontecer. E você acreditou na mentoria dele, Sim. você acreditou no que ele te falou, você fez aquilo que ele te aconselhou a fazer. Não acreditei em tudo não, tá? Não? Nossa, fiz um erro, vou dividir com vocês aqui agora, Vamos aí, lá. ouvinte. O meu maior erro da minha vida, até hoje, foi com o Chuck também. Em 2012, a gente estava tomando uma cerveja, conversando, e o Chuck é vegetariano também, então não comia carne, era só cerveja mesmo. Eu comendo carne e ele tomando cerveja, a gente na casa dele em New Hampshire. Ele falou pra mim, falou, Thiago, eu tô comprando $50 mil, um negócio que chama Bitcoin. E você não acreditou nele, tá vendo? E aí, não tinha muito dinheiro, eu tava na faculdade, meu. Eu já não tava pegando a ajuda dele nessa época. Mas se você comprasse $100, você tinha feito uma boa grana. Fica pior a situação. Ai, Jesus. Aí eu era tutor, tinha uma mixaria. Ele falou, esse negócio aí, um dia pode virar alguma coisa. Eu vou botar 50 mil lá, que pra ele 50 mil é como se fosse 500 pra mim, né? Exato. E ele falou, pega $500 e coloca lá e deixa. Eu fui pra casa, olhei esse negócio, falei, cara, eu gosto de dividendo, ação, isso aí não é pra mim não. Aí tá, eu tinha os $500, fui pra Cancún, Spring Break, bebi os $500. Amiga, você comprou Shiba, né? Comprei. Então tá bom. Tá tudo Porque parado eu comprei lá. muita Shiba, daqui uns 10 anos eu vou fazer uma Bitcoin na vida. Então, e aí essa história. E aí, um dia surgiu esse negócio de Bitcoin. Se eu tivesse comprado $500 de Bitcoin naquela época, gente... Quanto que você teria hoje? Nem sei, eu não gosto de pensar, não. Não gosto de pensar. É melhor não pensar, é melhor E não o Chuck, pensar. que é um cara muito conservador, foi o melhor investimento da vida dele. Uau. Então, pois assim, mais uma vez, ouve quem tem sucesso. Então, eu tô com um cliente que colocou, tá com 58 milhões. 58 milhões. O que a gente tem que E ele fazer às colocou uma vezes é isso. A merrequinha gente lá. Pegar alguma coisa Merrequinha pequena. não, mas um dinheiro Pega um substancial. dinheiro, Não tô você falando- investe de acordo com o que você tem. Não tô Ele falando pra você pôs vender 50 seu carro, mil, exatamente. pegar o dinheiro Mas da sua ele foi sogra inte- emprestado, Mas não. ele foi inteligente, ele falou, porque o cara é inteligente, ele falou pra você, eu vou pôr 50, porque eu tenho 50 mixaria milhões, lá, mas você põe 500. Que é o que você tem. Mas eu preferi o Spring Break de Cancún. Se as pessoas começarem... Valeu a pena, Thiago? O Spring Break foi legal, o Spring Break foi bom. Pelo Mas eu vou menos te foi falar, bom, né? eu gosto de contar essa história porque é importantíssimo. A minha paixão é dividir erros. Porque a gente só Já aprende é com erro. muito. Exatamente. Eu tenho um livro que eu sou fascinado, é Being Wrong. Estando errado. A gente olha erro como uma coisa negativa, né? Não pode errar. Você pega uma criança quando ela cai com 1 ano de idade, eu tenho um filho de 1 ano agora, eu não vou brigar com ele porque ele tá caindo. Claro eu vou que não. incentivar ele a andar. Exatamente. Só que depois de certa idade, quando a criança erra, você vira e fala, eu vou te corrigir, né? Por que você tá errando? E aí você vai pra escola, o que você faz na escola? O filho chega com nota A, B e C. Qual que é a nota que você foca? O C. Você foca no C. Tá errado. Você tem que Você focar no A dele. Você tem que ajudar e falar assim, peraí, por que você tirou C? Ótimo. E por que você tá tirando A? Ok, então você gosta mais de A. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e fala, não, agora você vai ter aula de recuperação do C. Vai parar de fazer A. E a paixão da pessoa tá no A. Tá vendo? Mas Eu daí sou, aquele com isso, livro- eu sou muito Você boa. já leu o livro a Strength Finder? Não. Os seus 5 pontos fortes? Tô anotando aqui agora. Pode ver. Eu sou nerdão. Você vai fazer o teste, vai te mostrar os Dizem seus que é muito- 5 pontos fortes, tá? Uhum. E esses 5 pontos fortes vai te mostrar onde você é bom. E aí você... É o livro Myers-Briggs foca- Exam? É o teste Myers-Briggs? Strength Finder. Tá. Strength Finder, alguma coisa assim. Buscando o seu Strength 5 pontos Finders. Achei fortes, aqui, sim, Aham. sim. Tom Rath Gary- and Barry Conte. Então, isso é uma das coisas que eu sou... Focar no positivo. Então, eu sou super... Com isso, com os meus filhos, eu sou super tranquila. É assim, eu sei que meu filho não é bom de inglês. Ele detesta inglês. Ele tem 98, 97, 96 em tudo. Em inglês, ele tem 75. Pois é. Eu não foco nisso totalmente, que é o ótimo trabalho. É um menino que, assim, super esforçado, joga basquete, não perde. Ele tá com a mão quebrada. Ele vai em todo praticar. treino. Vai pra assistir e tá vai com os... praticar. Entendeu? Vai E tá com os assistir. amigos, porque ele não pode perder. Aquilo ali né, o commitment, como é que fala? Ele tem que... A entendeu? paixão dele também. Acabou. Então, o que acontece? É importantíssimo você falar isso, porque muitas da gente realmente coloca um foco muito grande no que as pessoas fazem errado. No negativo, é um problema, né, que
que é muito grande. É um problema que a gente foi condicionado, eu acho que é a palavra certa isso, a gente foi condicionado a focar no negativo. Já viu como que a gente encontra o erro dos outros muito mais fácil do que o nosso? Nossa, muito. É fácil, né, de você apontar o dedo para os outros. Com Agora certeza. olhar para você. E é uma das coisas que eu aprendi trabalhando no fundo de investimento do MIT, você começar a ser intelectualmente honesto. Às vezes eu sou até muito crítico comigo, porque eu fico buscando... eu falo muito isso pro meu time. Eu falo, gente, todo dia é dia primeiro aqui. A gente está aprendendo. Todo dia é dia primeiro, vou melhorar, entendeu? Então, quando eu falo que o processo está quebrado, não é você. Você não é o processo, você é a pessoa. O processo está quebrado. Vamos consertar o processo porque a gente precisa de pessoas para gerenciar o processo. Se o processo está quebrado, e às vezes as pessoas falam, eu fiz tudo que eu deveria fazer. Eu falei, ótimo, eu tenho certeza que você fez. Mas deu errado ainda, então vamos aprender aí? Então, eu levo muito isso que eu faço com a minha equipe agora para dentro de casa, né, com meus filhos. Com a minha esposa eu tô aprendendo, não sou muito bom, não. É difícil. E o Obama fala... Por isso que eu não caso, Você não consegue ser um bom profeta na sua terra, sabia disso, né? Não, o profeta... É profeta dentro da sua terra. Você tem que sair da sua terra para você profetizar. Mas é isso, gente. Assim... Agora, vamos só dar uma dica. Você estava falando do investimento do Bitcoin, do Dunkin' Donuts. O que você está gostando de investir no momento? Nossa, fundo de investimento imobiliário no Brasil. Eu amo. Então, não tenho conhecimento FIP. nenhum. Gente, 3 motivos que eu gosto de fundo de investimento imobiliário no Brasil. Super recomendo você seguir o meu amigo Thiago Reis. O Thiago, um grande amigo meu que eu conheci no MIT há mais de 10 anos. Ele é o dono da Suno Research de pesquisa. Tem classes de fundo de investimento imobiliário que é R$250. É cômico para você em dólares. Se você não está seguindo ele, não está seguindo o material do cara, super recomendo. E ele criou um multifundo ainda. Foi comprado pela XP recentemente. O Thiago é muito legal. Ele investe desde os 17 anos de idade. Então já te vendi, Thiago. Vou aproveitar e vender meu cunhado. Meu Thiago cunhado Reis. também trabalha para a XP. Privado, gestor privado, privativo. E XP tá bombando, né? Inclusive, a XP é uma das maiores, é a maior do Brasil. Mais cresce, eles estão agora abrindo em Miami também. Não, em Miami já existe. O Rodrigo Jabali e a Lívia Mansur que toca. Já tem já mais de 10 anos. Muito, eles já estão lá há muito tempo. Não, Miami? já existe já muito forte. O Rodrigo Jabali e Lívia Mansur que toca o escritório. São dois... De Miami. Gigantesco. Eram meus clientes no passado. Eu trabalhava com asset, com pesquisa de asset. Então, eu vendia pesquisa para o BTG, para o Bradesco, para Agora, em Nova York, BBVA, Santander, asset dos caras. Certo. E Miami também cobria São Paulo. Mas voltando para o fundo de investimento imobiliário, é isento de imposto. Certo. Se você tem uma casa no Brasil, você recebe o aluguel, legalmente você tem que reportar o imposto. Tem que pagar imposto. O fundo de investimento imobiliário é isento de imposto. Se você é cidadão americano, você tem que reportar uma renda de $100 mil lá fora, nos Estados Unidos. Se você ganhar mais que $100 mil lá fora, você tem que reportar aqui. Que é R$500 mil. Para você ganhar R$500 mil de dividendo a 10%, você pode ter até R$5 milhões investido para você ter que reportar para o tio Sam nos Estados Unidos. Então é lindo isso legalmente. Então, número 1, é isento de imposto, você beneficia do juro composto e só tem que reportar depois que você tiver R$5 milhões. Então, se você tiver R$5 milhões, meus parabéns, começa a reportar aí. É ótimo. Número 2, não tem uma liquidez grande. O que eu quero dizer com isso? Os fundos dos Estados Unidos não compram fundo de investimento imobiliário igual compram ação, porque a maioria dos fundos eles são muito pequenos. Então, a volatilidade é muito grande. Então, às vezes, você está ali no fundo Lourdes, por exemplo, e aí ele entra no index, o negócio dispara. Aí, você vai e vende. Pô, se eu ganhei 30%, 40% num negócio que não faz sentido, o fundo não mudou. O prédio continua o mesmo, o inquilino continua o mesmo, a renda continua a mesma, mas devido à demanda, subiu 30%, 40%. Você sai fora dele e você vai para o outro que paga o mesmo dividendo. E aí, um dia, aquele index decide sair. O que eles fazem? Vende tudo. Aí, aquele fundo cai, você vai lá e compra ele de novo com um dividendo mais alto. E é muito pequeno o universo comparado com os Estados Unidos. Então, é muito fácil de você jogar naquilo ali. E número 3,
não tem dívida a maioria dos fundos, então não tem como ir à falência. É obrigatório ser 100% de equity. Qual que é o risco de você perder dinheiro? Quase que zero, porque dívida, quando vocês trabalham com dívida, você sabe, o que mata é a dívida, né? Então, seu loan to value ratio ali é zero. A pior coisa que acontece foi quando aconteceu na crise do Brasil na época da Dilma. Eu tinha uns fundos Xterra, Xted, 11, logística e apartamento, logística e escritório, que ficaram quase 100% vacant, ficou 90% vacant. Então o negócio caiu lá embaixo. Mas a logística voltou muito rápido. Então eu comprei ação a R$10 e vendi depois a 70. Então o fundo de investimento imobiliário, para quem gosta de terra, desculpa, tá? Eu sei que vocês estão no ramo de real estate, mas quem compra terra, erra. Desculpa, comprar terra errado, erra sim. E uma forma de você comprar terra no Brasil e não incomodar o seu compadre, a sua comadre, sua mãe, seu pai, sua avó, o cachorro, o gato perigo para gerenciar. Comprar o fundo. O meu favorito hoje é o de cemitério. Uau. É porque o povo vai morrer, é garantido, filho. Eu também vou. É garantido. Ué. Então tem um fundo de investimento de cemitério lá que é lindo. É do maior grupo de plano funerário, cemitério. E você investe pelo Thiago? Como é que você abriu os investimentos? Não, então, tem várias opções. Pro pessoal que tá aqui nos Estados Unidos. Olha, hoje tem muito fácil de você fazer. É igual o seu cunhado ou aqui. Eu sou de Belo Horizonte, da região. Então tem uma empresa que chama 3A Investimentos. Tem também a BTG, que tem um aplicativo hoje. Você já abre pelo BTG, pelo aplicativo. Eu tenho pela XP e super recomendo o cartão de crédito da XP. Tá melhor do que o American Express hoje. Você pode entrar em todas as salas de lounge. De lounge. O cartão preto da XP tá melhor do que o do American Express. Sério? Com custo muito menor. E o meu cunhado pode abrir a conta para nós. Então vamos trabalhar nisso. Tá vendo? É escutar... Gente, olha o que tem que fazer, eu já falei, então vamos já trabalhar nisso. Então agora eu já vou colocar no meu to-do ali, na minha listinha. Thalita, nós temos que marcar uma reunião com o cunhado da Andréia ou com quem for. Gente, então, começa. Se você não tem dinheiro, começa com $1.000. Se você tem dinheiro, começa com 10. Se você tem muito dinheiro, bota 100. Gente, olha, é provado que se um jovem com 20 anos de idade começar a investir $10 por mês ou por dia, não sei, e agora, com 20 anos, e eu com 46 começar a investir $1.000, ele me passa quando ele estiver com 65. Ah, sim, porque eles têm tempo, juro composto. Se você gosta do Starbucks, então, é um café e meio. Então, $10 por dia, um café e meio. Exatamente. Então comece, nem que seja com $10. E a gente tem que aprender, e você tem que... A gente tem que aprender uma coisa, tá? Você tem duas opções na vida. Né? Ou você consome ou você poupa. Economia é isso que chama C mais S é igual a 1. O que significa isso? É uma proporção de quanto que você consome e de quanto que você poupa, que é igual a 100%. Então, é uma matemática muito simples. E o que eles falam, né, em financeiro? Eles falam isso aqui. Se você não poupa quando você tem pouco dinheiro, você não vai poupar quando você tem muito dinheiro. Exato. É verdade. Porque é o hábito. É um costume. Não, você aumenta o custo de vida. Não é simples. O que eu vejo todos os dias, é o que a gente vê. É o que a gente vê. As pessoas, às vezes, nós aumentamos o custo de vida, mas de uma maneira que nunca é maior do que o que a gente ganha. Porque o problema das pessoas é esse. A gente ainda tá palpando. Poupando. O problema das pessoas é esse. Perdem a noção. Eu tenho um desejo, por exemplo. Eu quero comprar um Porsche, né, GT3. Eu tenho na capa do meu laptop. Eu conseguia comprar ele hoje, se eu quisesse. Exato. Mas... Não tá na hora. É o que eu e a Thali fala, tá? Mas é uma paixão. Eu sou apaixonado por carro, entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente brincou mais cedo. Eu quero comprar mais casas em Springfield para ela pagar o Porsche depois. Exatamente. É as prioridades. É as prioridades. Tem a hora para tudo. Eu falei isso pro meu filho. Meu filho pegou um cachorro. Com 21 anos de idade, me pega um American Bull. Eu falei, não é que você não pode ter cachorro. Você pode ter um cachorro desse. Só não é a hora agora. Cachorro é caro. Não, e outro tempo, faculdade. Tempo, faculdade, trabalho, onde que vai, entendeu? A casa que você mora, você tem um quintal grande. São várias coisas. Então, às vezes, a gente não está falando aqui para você que você não pode alcançar o seu sonho, ou ter o seu sonho, ter um carro bom, ter uma casa maravilhosa, mas existe o tempo certo para todas as coisas. Mas é da casa maravilhosa também. Você começa com uma casa pequena, reforma pega equity. Investe ela. Você estava falando hoje da sua casa em Somerville, aquele é um ótimo exemplo. Assim,
aprendi com o Chuck uma coisa, a planejar de 10 em 10 anos. Isso aí. Você tem que ter planos curtos, longo, médio e longo, sempre. A pergunta que eu faço para a pessoa que está assistindo a gente até agora é, aonde você estava 10 anos atrás? Fecha o olho aí e lembra. E aonde você está hoje? Ok, 10 anos passou tão rápido, né? Muito. Voou. Exato. Esses últimos 10 anos foi assim, eu formei ontem, eu cara. planos e fazer a execução. Certo? E aí agora os próximos 10 anos, e o que eu botei em 2022 para mim? Eu falei, ok, peraí, o que eu fiz nesses últimos 10 anos que eu não queria ter feito e eu acabei fazendo? O que eu falo, né? Eu tenho, no meu planejamento... Eu não vou fazer nos próximos 10. Não, no meu planejamento todo ano, antigamente eu só tinha os meus goals. Eu fazia no final do ano, eu tinha os goals para 2020. Eu tenho curto, médio e longo prazo, sempre. E agora, de 3 ou 4 anos para cá, eu venho adicionando o que não fazer novamente. O que eu não quero mais. Qual foi o erro que eu não quero cometer novamente. Parar de mandar text dentro do carro. Nossa, ai, meu Deus, perigo, por isso que eu tenho um Tesla, porque esse eu não consigo. Você sabe o que eu quero? Por isso que eu quero de mandar text message. Por isso que eu quero andar só de Uber. Não, eu comprei um Tesla, Thiago, sabe? Esse aí. Eu preciso de uma pessoa para me dirigir, porque eu não consigo deixar de trabalhar dentro do carro. Posso falar um negócio para vocês? Eu fiquei numa inveja quando eu tava em São Paulo, aqueles caras, porque o que acontece? Os caras andam tudo de motorista. Eu falei, nossa, eu quero um também. Porque a gente lê, né, a quantidade de coisas que a gente tem para produzir. Mas eu gostei disso aí que você falou, não tinha pensado. Fazer os meus objetivos anuais das coisas que eu não quero fazer. Eu já estou fazendo isso hoje, mas não sistemático da forma que você fez, não está escrito. Porque uma vez, sabe por quê? É Gostei. tão incrível. Vou adoptar. Porque, tá vendo? A gente aprende. Se você escreve, vira aí realidade. Você escreveu. Aí quando você chega o ano que vem, você vai ler aquilo e você fala, putz, não fiz, que merda. Sorry, desculpa a minha palavra. Meu dia a dia é isso. Então não, mas a gente não tá na rádio evangélica, não. Pode falar. A gente hold... como Segura. fala? A gente hold ourselves account... A gente se cobra mais, entendeu? Sim. Porque você... Principalmente empreendedor, tá? Eu falo isso demais. O pessoal fala, o cara deu sorte. Não. Deu sorte, irmão. Sorte. Como é que você chegou onde você chegou? Eu falei, nos últimos 5 anos, 16 horas por dia, 7 dias na semana. Foi assim. Foi a sorte. A sorte bateu na minha porta. Ontem à noite, a sorte bateu na minha porta. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, meu amor. Na vida real não acontece. E aí, então, assim, pra gente... É escolha. É 100%. E outra, depois de certa idade, você começa a perceber que as coisas que eram importantes não é tão importante assim mais. Com certeza. Não é você verdade. vira e fala, meu... Maturidade. Drama, muda. A confusão, família, porque o que acontece? Eu falo muito isso, não é porque eu tenho o mesmo DNA que eu tenho que aguentar o nível de toxicidade. Exato. Tem que afastar de pessoa escolha. Tóxica. Não dá. Entendeu? A gente é família, mas, só me liga pra saber do problema ou vai trazer problema, então se for assim, afasta. Não tem nada de errado. Mas é parente. Eu falo, não, perfeito, agora tem parente. Eu postei recentemente, tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Sim. Não, eu também. Então, e às vezes na vida, quando a gente vai... cria o seu círculo, com certeza. E a gente é o resumo das 5 pessoas que a gente anda, né? Por isso que eu gosto de andar com gente assim, igual você, igual a Thalita. Eu também. Olha, eu uso uma coisa matemática, tá? Em consultoria eles falam muito isso. Se você coloca uma pessoa no projeto, que consultoria são grupos de projetos, você coloca 5 pessoas juntas. Você tem 4 que vai dar 10 e 1 que vai dar 5. No próximo projeto, o que aconteceu? Você vai ter 3 que vai dar 10, 1 que vai dar 8 e o outro continua dando 5. No terceiro projeto, você vai ter 2 que vai dar 10, 1 que vai dar 8, outro que vai dar 5 e outro que vai dar 5. No quarto projeto, se aquela pessoa que começou com 5 não foi eliminada, ela vai trazer a média ponderada para baixo. É isso aí. Tá vendo? Nas empresas de consultoria, eles mandam embora no primeiro ano. Do que para cima. Então, tá certo. Eu coloco 3 meses. É um trial, eu chamo. É uma tentativa de 3 meses. Você entrou. Em 3 meses, se você não produz, see you later. Tchau, tchau. Porque a gente dá as ferramentas, a gente dá a essência. E assim, eu fiz uma contratação de uma pessoa que eu admiro muito, conhecido de nós dois aí, entendeu? Que tem um potencial enorme. Mas, chega na hora do vamos ver, não faz. Então, assim, a gente não é só a média das pessoas que a gente anda, mas se a gente traz uma
pessoa errada para dentro de uma média positiva, ela afeta, ela traz a média para baixo. Para baixo, em vez de... É isso aí. E para os meus filhos, o que eu vou falar para eles é o seguinte, se você tem 4 amigos que é 100 e você é 10, a média de vocês é o quê? 9,5. Só de você ser 10, só de você ser o mais baixo no meio dos 4, né, que são 100 ali, a média de vocês, ou seja, 410 dividido por 5, vai te dar o quê? Vai te dar 9,2. Então você tá lindo, você fica ali. Agora, se você é 10 e tá no meio de 10, 10, 10, a sua média é o quê? Você é 10. Minha avó falava, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, filho. Quem anda com porco come lavagem, minha mãe falava. Quem anda com porco come lavagem. É fato, gente. As más... Né? Vamos citar a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser uma pessoa boa, mas se você começar a andar no meio de gente encardida, você vai ficar encardido. Sorry. É verdade. Sem dúvida. É a realidade. Mas é isso, gente. Então, assim, eu acho que a gente respondeu muita coisa aqui. Foi um diálogo bem gostoso e eu queria agradecer pela oportunidade. Obrigada a você por estar aqui com a gente, passar tantas dicas. Tem muita coisa que você falou hoje que eu vou tentar implementar. E eu acho que realmente... Não tentar, não. A gente não tenta, a gente faz. Nós vamos implementar. Nós vamos implementar. Vamos colocar na lista de não fazer e de fazer. Essas dicas que você deu é a lista do que a gente vai fazer. O que é bom a gente faz, a gente não tenta. E o que não é bom a gente não faz mais. E, gente, tenta não fazer. Essa é mais difícil. A gente é transnacional. Mais fácil que o outro. A gente é transnacional. Eu acho que o que a gente deveria promover mais, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, é que hashtag tinha que ser brasileiro é uma coisa positiva. E a gente tem que focar no ecossistema de brasileiros, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e na Europa. E temos que começar a trabalhar juntos, um com o outro. Porque juntos somos imparáveis. Mais fortes. Imparáveis. É isso aí. Porque coragem de trabalhar a inteligência a gente tem. Sim. E hoje a gente consegue filtrar os bons dos ruins. Sim. Graças à mídia social, às informações públicas. Então, tinha que ser brasileiro uma coisa positiva. Tem gente ruim? Claro, em todo lugar, toda tribo. Mas tem muita mais gente boa do que ruim. Sim, com certeza. Então, compra brasileiro, apoia brasileiro e vamos criar um ecossistema de brasileiro. Adorei. Amei. Bom! Regaçou. Tiago, obrigada. A sua história, realmente, tudo que você passou isso... é o que a gente precisa para mostrar que vocês... Pode. E se você ainda não está nos seguindo, vai lá, clique agora. Você pode. E também siga o Tiago. Vai aprender muita coisa com ele também. TiagoPrado.com. Sem H. Sem H. Obrigado, Obrigada, gente. Tiago.